Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pode sentar. Tá, louvado seja o Eterno. Tá, você que trouxe a Bíblia, abra Efésios no capítulo 2. Nós vamos ter um momento de reflexão à luz desse texto que nós vamos ler. Efésios capítulo 2. Tá, veja aí, você que trouxe a Bíblia, Efésios 2. Nós vamos ler o verso 16 a seguir. A palavra do Eterno diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele evangelizou paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém. Tá, nós temos um lema no ministério, que até tem na canção. A missão da igreja qual é? Buscar e salvar o perdido e conservar o salvo. Então são duas coisas que nós precisamos atentar como lideranças, como pastores, como quem apacenta, como quem tem revelação do Espírito, que a tônica não é apacentar a si mesmo, mas é apacentar o rebanho de Deus. A tônica não é se dar bem, a tônica é fazer o bem. Então, a pergunta que eu faço é, o que devemos fazer para buscar e salvar os perdidos? Nós temos os mecanismos propostos no ministério, temos as engrenagens que está provado por A mais B, que produzem resultados extraordinários. Só que nós precisamos atentar que de repente nós temos as mobilizações para buscar e salvar o perdido, mas ignoramos aquilo que de fato vai conservar o salvo. Então, é aquilo que eu falo frequentemente. De repente, a igreja, o local de congregação, funciona como uma rodoviária. Uma rodoviária. Tem muita gente que chega e vai embora. Não permanece, né? Gente chegando, gente saindo. Então, nós precisamos aperfeiçoar os mecanismos para conservar os salvos. Então eu penso particularmente que nós não estamos pecando, embora precisa potencializar de repente um pastor ou outro, até por conta das tendências que eu coloco frequentemente. Cada pastor tem uma tendência, tem que ter uma tendência mais evangelística, outro tem uma tendência mais de mestre, outro uma tendência mais de pastoral, de apacentar. Agora, o que eu coloquei em relação a isso, sobre as tendências? É muito importante que o pastor, ele tenha consciência de qual é a sua tendência, e potencialize a sua tendência e busque incorporar aquilo que vai aperfeiçoar a sua tendência, a sua vocação. Porém, uma das maneiras
que a Bíblia traz em alto relevo para poder aperfeiçoar a tendência do pastor, o chamado, é levantar ministérios que completem o pastor. É identificar na igreja pessoas com tendências que o pastor não tem. Então é preciso primeiro ter a sabedoria para identificar isso, é preciso ter a humildade para admitir isso, tá? E sem pensar que o seu pastorado, a sua liderança vai ficar ameaçada, porque você está colocando alguém para te completar. É aquilo que eu coloco, você sabe disso. Tem gente que tem o pensamento de gerente, o sentimento de gerente. Todo gerente, na maioria das vezes, tem aquele entendimento que se o seu auxiliar, seu subordinado, seu subalterno crescer, chegar no nível dele ou passar ele precisa cortar as asas desse camarada, para não tomar o lugar dele. Mas no reino de Deus é diferente. No reino de Deus, a gente precisa trabalhar e potencializar as vocações, os chamados, sem interpretar que é uma concorrência, que é uma ameaça à minha posição, ao lugar que eu ocupo. Por quê? Porque a gente não está em busca de cargo, de patente. A gente está em busca de fazer acontecer o reino de Deus, a vontade de Deus. Então é lamentável, de repente, quando o pastor, ele tem ali potenciais na sua igreja, que poderiam ser incorporados no seu chamado, na sua vocação, completar a sua tendência. Mas ele não o faz. Por que muitos não o fazem? Porque eles percebem que pode ser uma ameaça daqui a pouco. Esse cara vai tomar meu lugar. Esse cara vai tomar minha vaga, né? E de hipótese alguma, eu já disse a vocês, eu particularmente, eu não tenho ciúme, não tenho inveja de nenhum. Pelo contrário, eu tenho alegria de ver a pessoa crescer, e eu torço e oro e contribuo no que for preciso para que a pessoa faça mais do que eu consegui fazer, chegue mais longe do que eu consegui chegar, sem ciúme, sem inveja, sem me sentir ameaçado em hipótese alguma. Então, é muito importante que o pastor, e eu estou frisando isso aí, por quê? Porque de repente o pastor fica ali, patinando no seu chamado, na sua vocação, e debaixo do seu ensino, debaixo da sua cobertura, tem potenciais, e o pastor tem que ter um olho clínico, tem que identificar esses potenciais. Eu particularmente tenho comigo que todo mundo serve, até o mínimo do mínimo que está ali serve para alguma coisa. Agora tem gente que serve para potencializar a tendência do pastor, ou completar a limitação do pastor, do líder. Então, fazendo assim, você monta um time, porque ninguém consegue sozinho, e Deus projetou para ninguém conseguir sozinho. Para a gente, nós temos que entender que é na interdependência que o reino de Deus acontece, é na interdependência que o chamado, a vocação de cada um acontece. A partir do momento que você começa a pensar que você é o cara, entendeu? Que você se basta, ninguém se basta no reino de Deus. Ai de mim, se não fossem, e se não fosse os que estiveram, os que estão comigo, se não fossem vocês. Então, esse é o pensamento, esse é o entendimento, essa é a revelação. Então é preciso apressar isso, remir o tempo, identificar nos seus liderados. Por quê? Porque se a pessoa, e eu tiro lições do próprio ministério do Senhor Jesus, Jesus, sendo Deus, a gente pensa que todo o potencial estava ali, e de fato estava, mas para mostrar para nós que é time, ele levantou os 12, depois levantou 70, então é time, igreja é time, vocação ministerial, chamado, embora seja individual,
seja, o chamado é seu, mas você precisa colocar pessoas, incorporar pessoas para te completar, porque ninguém é completo, ninguém é completo, e a partir do momento que você pensa que é completo, que você se basta, aí começa a ruína do seu chamado, porque foi assim que Deus planejou, assim que Deus projetou. O reino de Deus, ele tem que acontecer na interdependência, na somatória dos potenciais. É como a Bíblia Sagrada cita, o corpo. É o corpo. Então a mão, ela não é o corpo, ela está incorporada no corpo. O olho não é o corpo, mas faz parte do corpo. Então cada membro do corpo humano, por exemplo, e a Bíblia traz isso como paralelo, não é o corpo, faz parte do corpo, e a Bíblia mostra essa interdependência de cada membro do corpo. Então no reino de Deus é assim, nós precisamos atentar para isso, uns com a tendência, outros com outra tendência, mas na somatória das tendências, das vocações, é que o reino acontece. Agora, isso vale lá para a sua igreja, isso vale para a sua igreja local. Então, por exemplo, eu converso com um com o outro, às vezes, quando eu tomo conhecimento de algum potencial que está na igreja e que não está sendo considerado, não está sendo utilizado. E o outro lado da moeda é que a pessoa que tem o potencial, que ela tem capacidade, ela tem um desejo de frutificar, ela tem um desejo dentro dela de ser útil na igreja, no reino, e de repente chega um momento que se essa pessoa não é considerada no seu potencial, na sua capacidade, na possibilidade de frutificar onde ela está, na igreja local que ela está, ela já começa a se sentir excluída, e ela vai buscar ocasião em outro lugar. É por isso que você não precisa ir longe para encontrar gente que de repente estava ali num contexto e que não era considerado, e de repente está em outro ministério frutificando muito bem. Obrigado. E apóstolo? Hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando, eu falei assim: meu Deus, o que seria de mim se o apóstolo não tivesse me dado a oportunidade de poder pastorear? Aonde é que eu estaria? E eu estava ali agradecendo a Deus, porque através dessa oportunidade eu vi a possibilidade de eu desenvolver e crescer dentro da visão e dentro do reino de Deus. Então, assim, são pessoas que estão lá, debaixo do seu ensino, debaixo da sua cobertura, debaixo do seu pastorado. Então, você não foi chamado para apacentar a si mesmo. É o que a Bíblia diz: ai de vós, pastores, que apacentam a si mesmos. Pastores que pensam que se bastam, que não precisa dos potenciais que estão ali, dos talentos, das capacidades que estão ali. Ai do olho, se ele pensar que não precisa da mão. Ele vai pensar que não precisa da mão só até a hora que cai um cisco nele. Aí ele vai falar: vem cá, mãozinha, me ajuda aqui, me dá uma força. Por quê? Porque é nessa interdependência que o reino de Deus se estabelece. É nessa somatória dos talentos, das capacidades, dos potenciais, que o reino de Deus acontece. Então, por isso que você precisa ter a sabedoria, a sensibilidade para identificar. Agora, a outra coisa que eu coloco para você: tem pastores, líderes, que eles se dão mal no chamado, na vocação, poderiam frutificar muito mais do que estão frutificando, porque eles têm a síndrome da perfeição. Síndrome da perfeição. Esse cara tem talento, tem potencial, mas ele tem essa deficiência, tem essa limitação, enquanto ele não estiver tirando 10 em tudo, eu não vou contar com ele, eu não posso contar com ele. Pois Deus nunca fez assim, Jesus não fez assim no seu chamado, na sua vocação. Então a gente encontra, por exemplo, um endemoniado gadareno que acabou de ser liberto. Amém. Isso aqui é que me motivou lá no início. Eu falei: meu Deus do céu, o cara acabou de ser liberto. Aí Jesus entra no barco, ele: eu irei junto, onde o senhor for.
Jesus falou, não, você vai virar um obreiro agora. Vai para a sua casa, para os seus, e conta-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aquele sujeito, ele nem frequentou a escola de profetas, a escola de potenciais. Eu não estou desqualificando a importância da orientação, da escola, de estar ministrando as pessoas, mas aquele ex-endemoniado de Gadara se tornou o maior pregador dos dias de Jesus, depois de Jesus. Ele passou a pregar em Decápolis, 10 cidades da região. É brincadeira? Sem teologia, né? Sem formação, sem participar da escolinha. Então, assim, tinha defeitos? Ele, provavelmente. Tinha muitas coisas para ser aperfeiçoada nele, provavelmente. Mas começou. Então, síndrome de perfeição. Você vai ficar sozinho. Você vai ver o povo na demandada, vai sobrar só você e a sua esposa. De repente, até a esposa cai fora. Essa sensibilidade, esse discernimento é tão aguçado conosco. Nós estamos acompanhando uma pessoa, ela está assim no primeiro amor, eu e o apóstolo já identificamos talentos. Nós já comentamos, vai dar um grande pregador, porque ele é muito inteligente, olha o que ele fala, o que ele coloca, tudo aquilo que o Daniel tem falado, ele repete depois para nós, eu aprendi assim, assim, assado. Aí a gente já identificou, nós identificamos nele potenciais. Então é assim, eu creio que cada um de nós chegamos onde nós chegamos, porque alguém deu oportunidade, cada um aqui tem talento, e através do seu talento, seu discernimento, através da sua sensibilidade, outros mais virão, muitos e muitos virão. Tá, então, assim, aproveitando esse momento, há quanto tempo o nosso ministério não tem pessoas com potenciais, principalmente jovens, se apresentando para irem para o campo missionário? Para terem experiência fora do seu território, fora da sua parentela. Esses dias apareceu o pastor Alexandre, falou, fulano, se apresentou. Eu falei, como é que ele é? Eu não conheço, o pastor que tem que dar uma referência, né? Não, a pessoa que está ali imbuída do propósito, do chamado, da vocação, né? Tem se lançado e etc e tal, né? E eu marquei com ele, foi lá em casa, nós sentamos, conversamos, né? E eu me vi nele. Falei, quantos anos você tem? Então, um jovem ali com aquela chama acesa, aquela motivação de se lançar, de sacrificar o que for preciso. Falei, meu Deus do céu, há quanto tempo a gente não tem isso? Me emocionei conversando com ele. Falei, meu Deus do céu, há quanto tempo? Por quê? Porque, de repente, o que fica pegando, talvez, é a síndrome da perfeição. Tem que tirar 10 em tudo para poder ser útil. Então, quando Jesus pegou Pedro tinha 3 anos e meio com Jesus, comendo, bebendo, dormindo, viajando junto, presenciando ali, recebendo os ensinamentos, a formação, e não era perfeito. No final tinha suas arestas ali. Então, se você, pastor, se você, líder, não atentar para a importância disso, de identificar, porque ninguém que está ali na sua igreja está por acaso, está por um propósito eterno, e ninguém foi chamado por Deus para ficar ali sentado o tempo todo. As pessoas têm potenciais, elas têm talentos, elas têm capacidades, e você, por maiores que sejam as suas capacidades, os seus potenciais, você não é completo, não é completo.
Então você precisa entender que o seu chamado, a sua vocação ministerial vai se completar quando você começar a identificar esses potenciais que estão ali, debaixo do seu pastorado. Então você, repito, você não foi chamado por Deus para apacentar a si mesmo. Repito o que diz lá em Jeremias: ai de vós, pastores, que apacentam a si mesmos, que pensam que se bastam, ou que não atentam, né, para as carências das suas ovelhas, ou para os potenciais que as suas ovelhas têm. Então, ai significa sofrimento. Então o pastor vai sofrer no seu chamado, no seu pastorado, se não curar as feridas, se não sarar as pessoas, se não preparar essas pessoas para se lançarem na vocação, no chamado, na capacidade que Deus colocou para cada um. Amém, gente? Amém. Então, é que eu me emociono, eu viajo, eu vou lá atrás, eu falo, meu Deus do céu. Então eu louvo a Deus pela sua vida, porque você deu resposta positiva. Louvo a Deus porque Deus te colocou debaixo do meu pastorado. Eu louvo ao Eterno pela capacidade que Ele colocou em você, o potencial que de repente nem você acreditava que tinha, lá no início. Não estou falando, não sabia que tinha, nem eu sabia, mas eu acreditava que tinha. Falava, poxa, tem alguma coisa aí nesse cara, nessa mulher, nesse rapaz, nessa moça, tem uma coisa aí dentro que vai vir para fora. Tá, e isso aqui, eu acho que eu ia falar ali na reunião, né, mas eu vou adiantar. Então, eu não sei se você assistiu uns videozinhos meus lá, que eu faço de vez em quando. Faço para compartilhar conhecimento, para as pessoas terem uma assimilação melhor. Então, falei, por exemplo, da pipoca. Você coloca o milho da pipoca ao lado de uma pipoca. A pergunta é, quantas vezes a pipoca é maior que o milho? Talvez 10 vezes maior que o milho. Agora outra pergunta é, da onde saiu aquele crescimento? Fala para mim. Saiu da onde o crescimento? De dentro do milho. Estava codificado dentro do milho. Quando uma lagarta vira borboleta, da onde saiu aquela borboleta? Veio de fora? Saiu de dentro. Então, de repente, a pessoa está lá, é um milho. Está lá um milho. E Deus está contando com você para que esse milho arrebente, vire pipoca, aconteça o crescimento da espiritualidade, do chamado, da vocação ministerial. Dentro daquela lagartinha que é a ovelhinha sua lá, tem uma borboleta. Está codificado ali, tem um potencial, o talento está ali dentro. Então, às vezes, a gente olha, a gente nem imagina, a gente nem sonha, porque a gente não vê a olho nu, mas a gente tem um pressentimento. Puxa, aqui tem. É igual o garimpeiro. O garimpeiro ele vai cavando e fala, não, aqui tem. De repente não tem nada. Entendeu? Mas daqui a pouco encontra. Então, a questão que eu ia abordar, olha o protótipo de como Deus faz acontecer o crescimento. Crescimento pessoal, da vocação, da espiritualidade. Deus criou Adão. Aí de repente Deus olha. É claro que Deus é Deus, Ele sabe tudo. Aquilo ali não pegou Deus de surpresa. O fato de Adão ter a carência de precisar de alguém. Estão compreendendo? Não pegou Deus de surpresa. Mas por que Deus foi fazendo isso passo a passo, paulatinamente? Para deixar lições para nós. Então Deus cria Adão. E Deus olhou e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Então você sozinho, sozinha,
você vai estar fadado à falência do seu chamado, da sua vocação. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção, Deus fez Adão cair num sono profundo. E da onde foi que Deus tirou Eva? Fala para mim. Tem alguém aí? Da onde foi que Deus tirou Eva? Tirou de dentro dele mesmo. Tirou de dentro do Adão. Dentro do Adão estava codificado a Eva, o ajudador. Dentro do Adão estava o potencial para suprir as suas carências ali, para completá-lo. Vocês estão compreendendo? Eu posso. Essa questão É por causa da gravação. Nessa questão do Adão, eu entendo que Deus tirou Eva de Adão, e a Bíblia fala que depois Deus devolve Eva para Adão. Então não ficou separado. Então tirou e depois devolveu. Tirou para completá-lo. e a raça humana veio de Eva, né? Tudo de dentro de Eva. Tá, e aí vamos lá. Vamos adiantar o expediente. Aí, Adão, Deus tira de dentro de Adão. Meu Deus do céu. Aquilo que iria completá-lo. Só que Adão falhou. Está lembrado? Adão falhou. Então foi necessário Deus levantar um segundo Adão. Por quê? Porque a raça humana ficou pervertida naquilo que era o propósito original de Deus. Se perverteu. Porque a matriz foi pervertida e todo o restante ficou pervertido. Ficou comprometido. O projeto de Deus. Isso não pegou Deus de surpresa. Deus sabe tudo. Aí Deus levanta um segundo Adão, seu filho, Jesus Cristo, para levantar a linhagem conectada com ele, porque Adão era para ser, a raça humana era para ser uma linhagem conectada com Deus, imagem, semelhança de Deus, mas perverteu a matriz. É como se a forma inicial amarrotasse, agora os outros são tudo amarrotados. Então precisa de uma outra forma. Aí Deus levanta um segundo Adão, que é Jesus Cristo. Compreendeu? Então do primeiro Adão, Deus tira de dentro dele aquilo que iria completá-lo. E do segundo Adão, o primeiro Adão caiu num sono profundo, o segundo Adão também num sono profundo, morreu na cruz, o sono profundo. A Bíblia chama de sono, a morte. Morreu. Quando ele está morto, quando Adão estava no sono profundo, Deus veio e tirou de dentro dele. E quando Jesus está morto na cruz, o soldado vem, enfia a lança do lado dele, saiu água e sangue. O que Deus estava fazendo ali? Tirando a segunda Eva, que é a igreja. Tem alguém aí? Não? Tirando a segunda Eva. A primeira Eva deu o fruto da desobediência para o Adão comer. A segunda Eva, que é a igreja, ela tem que entregar o fruto do Espírito para o segundo Adão. Caiu a ficha, não? A primeira Eva foi para completar o Adão. A segunda Eva é para quê? Para completar o Adão, o segundo Adão. Para completar a missão do segundo Adão. A igreja. Meu Deus do céu. Isso é mais profundo do que os olhos podem ver. Mas esse não era o assunto. Quem chegou depois da pergunta inicial, nós temos aí o lema do ministério: buscar e salvar o perdido e conservar o salvo. Então, na maioria das vezes, a maioria de nós está desenvolvendo as engrenagens, os projetos para buscar e salvar o perdido. Mas a gente de repente está pecando, está falhando em conservar o salvo.
E a igreja fica parecendo uma rodoviária. Chega gente, sai gente, chega gente, sai gente, e permanece pouca gente. É lamentável. Então nós precisamos fazer uma autoanálise, corrigir. De repente tem um elo perdido no seu chamado, na sua vocação, no seu pastorado. O elo perdido pode variar de um para o outro. Não significa que é o mesmo elo perdido para todos. Mas o fato é que a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos. Então a gente foi chamado por Deus, não é para se... Eu não fui chamado para me dar bem, eu fui chamado para fazer o bem. Então o que isso tem a ver? Escuta só. Presta atenção. De repente você está querendo ter uma igreja que você merece, pelo seu potencial, pela sua capacidade, pelo seu nível. Você está querendo ter uma igreja que você merece. Só que aos olhos de Deus, Deus está querendo que você seja a pessoa, o pastor, que a sua igreja precisa. Amém. Glória a Deus. Virou o disco? A nossa mentalidade, de repente, é para a gente se dar bem. Eu vou jogar duro aqui, eu vou... Para mim, o pensamento, o pano de fundo desse jogar duro, desse dar tudo de si, de repente... é para mim ter a igreja que eu mereço ter. Só que o pensamento de Deus sempre vai ser esse. Não é para você ter a igreja que você merece. É para você ser o pastor que a sua igreja precisa que você seja. Então, de repente, é aquela reflexão. De repente, a intenção é boa. A intenção é boa. Mas Uzá estava bem intencionado. Está lembrado? Uzá, quando foi pegar a arca que ia cair, estava bem intencionado e morreu fulminado. Então, se a sua boa intenção não for intenção de Deus, está errado. Então, eu vou te dar outro exemplo. Casamento. Está casado? Casada? Pronto. Até que a morte separe. Agora, enquanto você ficar querendo ter o cônjuge que você merece, você vai viver a frustração do casamento. Mas a partir do momento que você entender que você precisa ser o cônjuge que a outra parte precisa, não é o que você merece, é o que é o contrário. É o que a sua esposa precisa. Você tem que ser o marido que a sua esposa precisa. E não ficar pensando o tempo todo que eu tenho que ter a esposa que eu mereço. Aí você vai trocar de esposa. Depois você troca de novo. Depois você troca de novo. Porque você nunca vai estar cumprindo o propósito que Deus idealizou para o casamento, para a vida a dois. Você sempre vai viver a frustração. Ele não é o marido que eu mereço. Nunca vai ser. Mas se você estiver sintonizada com Deus, você será a esposa que Ele precisa que você seja. Eu penso isso sempre. Por que Deus coloca numa família gente que não tem nada a ver com a outra? Por que Deus faz isso? Você nasceu numa família que de repente tem gente que é Vasco, o outro é Flamengo. Estou citando essa parte, mas eu estou falando assim, as diferenças. Por que Deus faz isso? Para a gente ser lixado, lapidado, adestrado, a não querer a família que a gente merece, mas a ser um membro da família que a família precisa. Deus me colocou nessa família para ser um membro que a minha família precisa. Porque eu tenho um filho assim, uma filha assim, desse jeito. Porque eu estou querendo ter uma filha, um filho que eu mereço ter. Porque eu sou pregador do Evangelho.
Eu sou homem de Deus. Só que Deus fala comigo. A grande questão não é você ter a filha ou o filho que você merece, é você ser o pai que ela precisa, que ele precisa. É isso. É simples assim. É só isso. Então eu vou ser um frustrado na presença de Deus se eu ficar querendo ter a mulher que eu mereço, as filhas que eu mereço. Mas a partir do momento que eu entendo, eu viro o disco. Não é isso que Deus quer que eu seja o marido que a minha esposa precisa. Então eu vou lavar a louça para ela, eu vou ser o motorista particular dela. Quem vai ficar com o cartão de pagar é ela. Porque eu me libertei da ideia de querer ter a esposa que eu mereço, porque eu sou isso, eu não sou nada. Agora o potencial que Deus colocou em mim, a graça que Ele colocou em mim, não é para mim ter o que eu mereço, é para mim ser o que as pessoas precisam. Caiu a ficha? E aí vai, por aí vai. Você está querendo ter uma igreja que você merece. Eu sou o cara. Você é só. Não vou falar você, vou falar eu, senão você vai tomar por ofensa. Eu sou só o vapor da carniça. Sou nada. Mas eu louvo ao Eterno porque Ele escolheu esse nada. Não para ter o que merece, mas para ser o que as pessoas estão precisando. Meu Deus do céu. Então, buscar e salvar o perdido. Para que você faz isso? Conservar o salvo, mecanismos e etc e tal. Qual é o pano de fundo disso? É para mim ter o que eu mereço? Ou é para mim ser o que as pessoas estão precisando? Então a gente precisa, é por isso que eu falo, todo dia, toda hora, que conversão não é um ato isolado lá atrás. Eu me converti em 1900. Não, eu estou me convertendo até hoje, Conversão é ato contínuo, é a nova versão, todo dia. E a minha versão é essa. Vaidade zero. Me senti ameaçado por quem está crescendo, mas está fazendo mais. De modo algum. Eu quero ser o que esse cara precisa. Para ele chegar mais longe do que eu consegui chegar, para ele ser mais do que eu consegui ser, para ele frutificar mais do que eu consegui frutificar. Simples assim. Então o que a gente está assistindo por aí é um evangelho às avessas. Eu quero me dar bem porque eu sou não sou reconhecido. Eu estou nesse ministério e não sou reconhecido. Aí você canta todo culto, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mentira! Mentira! Você está querendo reconhecimento. Você está querendo comentários, curtidas, aplauso. Não. Sabe o que eu quero? Eu quero compartilhar o que Deus me deu. Se chegar em 20, amém. Se chegar em 100, amém. Se chegar em 1 milhão, amém. E às vezes Deus não permite que chegue. A gente baixar a bola, pôr a bola no chão e falar, poxa, eu não estou nisso para me dar bem, eu não estou nisso para ser reconhecido, eu não estou nisso para receber aplauso, reconhecimento, eu estou nisso para ser o que a minha geração precisa. O que as pessoas precisam, do menor ao maior, sem acepção de pessoas, sem acepção.
Durma com barulho desse. A gente tem que se converter todo dia. Que eu sou pastor, eu tenho mais potencial que o outro está com a igreja melhor que a que eu estou. Quando você começa a pensar, se o seu membro não aprender isso, eu vou entrar nessa do membro agora, se der tempo. Se a pessoa que está debaixo do seu ensino, da sua ministração, não tiver revelação sobre isso, que ela não está inserida nesse contexto da comunidade local, não é para se dar bem, mas é para ser canal do bem. Não é para ter a igreja que ela merece, mas é para ser a pessoa que a igreja precisa. Se os seus obreiros tiverem revelação disso, o seu pessoal já chega aprendendo isso. Você vai ver como é que vai ser sua igreja. Você sabe por quê? Porque aquela pessoa que chega e fala assim: ah, eu não gostei do culto hoje. Eu falo: o culto não foi para você. Porque você está querendo ter um culto que você merece. Mas você precisa estar num culto que precisa de você. Não é o culto que você precisa, que você quer ter. Estão compreendendo? É por isso que a pessoa fica procurando um culto bom, um culto bom, com a igreja boa. Eu falo isso com vocês sempre. A pessoa está procurando a igreja boa, ela está procurando a igreja que ela merece. Ela não está procurando a igreja que precisa dela para fazer o culto ficar bom naquela igreja. Para fazer a igreja ficar boa. Estou sendo útil aqui. Meu potencial está vindo para fora. Tá bom ou quer mais? É por isso que há entre nós, e Paulo fala isso, ciúmes, invejas, porfias, dissensões e tal, pastor que não se dá bem com o outro, bicudos que não se bicam. Por quê? Porque está querendo se dar bem, está querendo ser o cara, só que vira o cara de cavalo. Então, a partir do momento que você interpretar o colega, que ele não é o colega que você merece, mas você é a pessoa que ele precisa, para que ele cresça, para que ele avance no chamado, para que ele arrebente na vocação, no potencial que está dentro dele. Então eu fico doente, falo: meu Deus do céu, está tudo errado, está tudo errado. É gente querendo se dar bem, diferenças, porfias, invejas, dissensões, dificuldade de estar junto ali. Que amor é esse? Que amar é esse, né? Que amar é esse. Isso é qualquer outra coisa, menos evangelho. Então a gente precisa se situar. A nova versão. Conversão é nova versão, todo dia. Então, esse cara vai conhecer minha nova versão agora. Eu melhorei de ontem para hoje. Eu melhorei do ano passado para ele. Vai conhecer minha nova versão. Então, lá fora, Jesus disse: o maior é o maior. No reino de Deus, quem quiser ser o maior, seja o menor. Não é o que você merece, mas é o que você precisa. É o que as pessoas precisam. Você tem que ser. Maior é o que serve, porque quem serve não está querendo ter o que merece, mas está querendo fazer o que as pessoas precisam. É por que eu estou falando isso? Porque igreja, você pode fazer tudo, as engrenagens, o obededom, e pai, e discipulado, e escola. Se o pano de fundo não for esse, vai dar tudo errado. Você vai viver a frustração. Se o pano de fundo não for, eu não tenho o obreiro que eu mereço.
mas eu vou ser o pastor que esse obreiro precisa. Eu não tenho levita que eu mereço. Eu tenho que arranhar ali desafinado, tem hora. Eu falo, meu Deus do céu, eu merecia um levita. Não, eu vou ser o pastor que essa turma aqui está precisando. Glória a Deus. Caiu a ficha, não? Amém. Então a gente precisa voltar lá atrás, voltar ao primeiro amor, porque a gente, de repente, vai perdendo a essência. Então esse texto de Efésios 2, do 16 ao 19, que eu li, quem chegou depois, ele fala que a pessoa, por causa do Evangelho, ela se torna membro da família de Deus. Membro da família de Deus. A igreja é comparada a muitas coisas, né? Mas uma delas é família. Então a pessoa que está chegando agora, a chave, o segredo não é ela se tornar membro da igreja. Ah, você é membro do nosso ministério. É membro da família. Aqui é uma família. Nós somos uma família. Conquanto tenha lá o papelzinho, membro da igreja e tal, mas a questão espiritual é membro de uma família. Aqui nós somos uma família. Aqui é um por todos e todos por um. Aqui a gente não tem um querendo se dar bem em detrimento do outro. Tá perecendo. Se um sofre, o outro sofre também. É isso que diz a Bíblia. Não é assim na sua família? Se uma doença, os outros estão sentindo aquilo. O problema de um é o problema do outro. Então vamos lá. Não precisa abrir, para a gente abreviar. Lá em Ezequiel 28, o 14, né? Ezequiel 28, 14, 15, fala sobre o querubim ungido, Lucifer. Sabe quem era ele no céu? Ele era o sinete da perfeição, é o que diz a Bíblia. O que é sinete da perfeição?